digníssimas senhoras, digníssimos senhores, é com muita alegria que aceitamos o convite da Associação Médico Espírita para tratar de um tema tão delicado e tão especial. Entretanto, antes de abordarmos aquilo que nos foi proposto, é dever nosso de consciência registrar a nossa alegria de estar mais uma vez aqui em São Luís. A cidade que nos acolheu nesta encarnação, que aprendemos a amar com seus encantos e tambores. Aprendemos a amar com seu povo hospitaleiro e aconchegante. Para mim, será sempre um retorno para casa. Será sempre rever aqueles que eu aprendi a amar no trabalho fraternal e coletivo do movimento espírita. Por isso, a minha gratidão eterna, sempre que o movimento espírita me proporciona retornar a este solo que se tornou sagrado nesta existência para mim. Allan Kardec tivera a oportunidade de se dedicar profundamente ao tema do suicídio. E antes que possamos apresentar o pensamento do codificador de Lyon, gostaríamos de trazer à baila algumas das observações registradas por ele na Revista Espírita como fatos que foram objeto de estudo e de análise profunda a respeito do tema. O primeiro caso encontra-se na Revista Espírita de setembro de 1862. Palmira era uma jovem modista que vivia com os pais e era dotada de uma beleza encantadora, a tal ponto de trazer aos seus ambientes os mais nobres olhares da sociedade francesa de então. E entre os diversos aspirantes a casamento, ela se encantara com um em especial, que o codificador chamará apenas de Senhor B. A paixão era tão avassaladora que era difícil deles mesmos explicarem aquela reação que lhes fervilhava o imo da alma. Entretanto, ela, seguindo a orientação dos seus pais, portando-se como uma jovem própria de sua época e seguindo os costumes de sua época, preferiu
desposar o senhor D. O senhor D possuía algumas características que chamaram a atenção dos pais de Palmira. Mas a que mais se destacava era o fato de ele ter uma condição social da qual o seu rival não possuía. E Palmira casou com o senhor D. Entretanto, a paixão e o amor entre Palmira e o senhor B nunca deixaram de existir. Passaram-se longos 4 anos, onde o sofrimento de Palmira só aumentava, juntamente com as esperanças do senhor B. Mas nessa história há um fator mais embaraçoso. O senhor B era o melhor amigo do senhor D. E o senhor D comumente o convidava para ir à sua casa. E quando ele tentava se desvencilhar, o senhor D exigia que ele ficasse. E o sofrimento experienciado pelos dois era inenarrável. Um dia, em uma dessas situações fortuitas ou aparentemente fortuitas da existência, senhor B e a senhora Palmira se encontraram. E por um arroubo qualquer, deixaram-se vencer pela paixão que já vinha de muito longe. Palmira também era caracterizada por um comportamento moral invejável. E após o crime cometido, em nome do amor, Palmira viveu o peso tormentoso do remorso. E não suportando, procurou o seu marido, o senhor D, e lhe confessou o pecado. A essa altura, o senhor B, que também havia tentado fugir daquela paixão pelas vias do casamento, também sentia-se à conta de um traidor. Não necessariamente da esposa que ele, embora tivesse se esforçado para aprender a amar, não amava, mas pelo seu melhor amigo, a quem o coração, até o momento do erro, havia sido profundamente fiel, como fiel era o seu amor por Palmira. Palmira, então, vivendo a insuportável sensação de ter errado com quem ela escolhera para se consorciar, em um determinado dia ajoelhou-se diante do esposo e disse: você tem o direito de me enxotar. Você tem o direito de me violentar, porque eu sou digna de todo tipo de violência, porque eu pequei. Eu errei. E então contou toda a história da sua vida, desde quando conhecera o seu grande amor. E como ela chegou ao casamento com seu esposo.
E naquele momento de lágrimas, naquele momento de drama, entra na casa do Senhor D, o seu melhor amigo. E o Senhor D, envolvido por uma rara compaixão, abraça os dois, a esposa e o melhor amigo, e diz: eu vos perdoo. Vocês não são criminosos, e sim vítimas da ironia do destino, que é capaz de desviar os corações mais animosos. Eu vos perdoo e espero de vocês apenas uma promessa. E nunca a nossa relação mudará, nem com Palmira, nem com você. E vocês prometam a mim nunca mais se encontrarem. Eles naturalmente prometeram, em um sentimento de profunda gratidão à misericórdia do Senhor D, que amava a esposa tanto quanto amava o amigo. Mas alguns dias depois, aproveitando a viagem do Senhor D, o Senhor B e Palmira se encontraram, não mais para cometerem aquele crime, mas para praticarem um outro. Escreveram uma carta comovedora. E a carta dizia que era impossível cumprir aquela promessa. Entretanto, era inconcebível viver às margens da dignidade. E só pelas portas da morte encontrariam a união, o amor e o direito de serem felizes que tanto buscavam. E à noite, quando o Senhor D voltou para casa, encontrou o fogão ligado e dois corpos estreitamente abraçados, mas sem o menor hálito de vida. Havia na carta um último pedido. Eles rogaram que fossem velados juntos e enterrados juntos. O Senhor D procurou a igreja mais próxima, a fim de que o pedido, o último pedido das pessoas que ele mais amava, fosse observado. Entretanto, a igreja, não comovida com a história dramática e comprometida com os dogmas de então, não pôde aceitar. E o enterro se deu sem a assistência religiosa que tanto almejavam. Quando o fato chegou até Kardec, ele consulta os espíritos e, através do médium, o Senhor Dev, o espírito São Luís dá uma mensagem dizendo: o que fizestes
do amor. Como trocastes o amor por um cilindro de metal? O que fizestes de vossa sociedade, transformando os laços mais puros em correntes de ouro trucidantes? Ó sociedade depravada, quando resgatareis o verdadeiro sentido do amor? Era uma comunicação comovedora a respeito da sociedade egotista, egocêntrica do século XIX. O segundo caso que nós gostaríamos de lembrar está registrado na Revista Espírita de setembro de 1858. Trata-se do caso de Luís, o sapateiro, que apaixonou-se por uma jovem chamada Vitorina, que era uma despontadeira de botinas. E estavam certos de que iriam se casar. Os proclamas já haviam sido publicados. E Luís, para economizar, já que ambos eram operários, todos os dias ia almoçar na casa de sua noiva. E numa dessas idas, eles discutiram por algo provavelmente fútil. Mas no calor das emoções, ele se levantou, bateu o pé e disse: esqueça de mim, eu nunca mais voltarei aqui. E se foi. No dia seguinte, ele voltou até a casa de Vitorina, a fim de lhe pedir desculpas. Disse que não há nada mais consolador do que uma noite bem dormida. E após aquela noite, ele estava pronto para retificar tudo aquilo que ele havia dito e que ofendera a sua amada. Entretanto, ela não o queria mais. O casamento estava cancelado. As famílias estavam avisadas. E ele não aceitava, de nenhuma maneira, aquela decisão, para ele, malfadada, da mulher que ele escolhera para ser a sua companheira ao longo de toda a vida. Mas como se o destino tivesse lhe pregado uma peça, ela estava obstinada em sua decisão de não mais manter com Luís a proposta de relação que estabeleceram no início. Luís esperou alguns dias, a fim de que o coração de sua amada pudesse voltar a ser tratável. E depois de uma semana ele retorna e diz da porta de fora: eu te amo, Vitorina, e tu sabes disso. Não faça isso comigo. Eu sei que tu estás aí, dá-me uma resposta. E sem abrir a porta, ela apenas respondeu do outro lado: vá embora, eu não quero mais te ver. Ele então se enfureceu e disse: se tu não quiseres ser a minha esposa,
tu carregarás contigo um remorso pela eternidade. Logo depois disso, ela escutou um breve gemido e algo que parecia mais um corpo caindo no chão. Pensou, entretanto, que poderia ser mais uma cena de Luiz e preferiu não abrir a porta. Acreditava que Luiz estava sentado na soleira, esperando a primeira oportunidade que ela pudesse sair para retomar as suas tentativas de reconciliação. Mas antes que um quarto de hora pudesse se completar, os inquilinos das redondezas, os vizinhos, encontraram o corpo com uma faca de sapateiro cravado no peito. Luiz havia se suicidado. E através do médium d'Alembert, Luiz se comunica sob a autorização de seu anjo de guarda, e Allan Kardec dialoga com ele, ainda em estado de profunda perturbação, apenas dizendo do erro que havia cometido. Porque Vitorina esqueceria daquele ato impensado de Luiz. Daria continuidade à sua vida. E ele concluía os seus reclamos dizendo: Vitorina não merecia o meu suicídio. O terceiro caso está registrado na Revista Espírita de maio de 1862. Também estou preocupado com o tempo. E lá encontramos nas páginas dos estudos psicológicos realizados por Kardec o caso da senhora Mary, uma senhora muito pobre, talvez miserável, que havia se aproximado e se acercado de uma padaria com a intenção de furtar um pão. Mas antes que pudesse cometer o delito, olhou para o padeiro, escolheu o seu melhor sorriso e disse: você poderia me dar um pão? Ele respondeu: claro que não, sua vadia. Vá embora. E você poderia me dar a metade de um pão? Já disse que não dou nada, pelo menos 1 libra de um pão. Para alguém que tem fome e precisa alimentar 4 filhos. De maneira alguma, vá trabalhar. Um discurso que nós ouvimos há muito tempo. Mas, como se a esfamada senhora percebesse que a necessidade de sobreviver era maior do que a dignidade de não furtar, ela resolveu levar, subtraindo consigo um pão. E como o padeiro havia percebido, logo chamou um agente de polícia, que foi até a casa pobre da senhora Mary e encontrou uma cena das mais comoventes. Ela partindo um pão em míseros pedaços, entregando aos seus filhinhos. Mas o agente de polícia, que havia se comprometido com a lei, de cumprir o seu ofício, diz a ela: eu preciso conduzi-la ao distrito policial. Ela olhou para o tempo e disse: por favor,
Apenas vou trocar de roupa. Entra no quarto e não volta mais. O agente de polícia, preocupado com a demora, entra no quarto e encontra o corpo de uma mãe mergulhado em um poço de sangue. Ela havia cometido suicídio pela vergonha de não ser gente. E na mesma Revista Espírita de maio de 1862, Allan Kardec começa a escrever as primeiras linhas de um artigo seu, intitulado Estatísticas do Suicídio, a respeito desse tema tão nevrálgico para todos nós. E ao tratar do tema, Kardec começa dizendo que o suicídio chega a ser considerado pelos próprios números um problema social. Um problema que transcende aos dilemas individuais. E como quem busca a cura de uma epidemia, é necessário encontrar a sua causa radical. Porque para todo suicídio haverá, notadamente, uma causa imediata que variará ao infinito. Mas, para aquele que busca a cura de uma epidemia, é necessário encontrar a causa das causas. É necessário arrancar o mal pela raiz. E, como observador, Allan Kardec percebe algumas coisas comuns entre os suicidas. E uma delas é de que em todos há o descontentamento. Em todos há o desgosto pela vida. Esse desgosto pela vida talvez seja marcado com mais expressão naqueles que ele chamará de suicidas conscientes e que os espíritos chamarão de suicidas voluntários. Posto que aos que possuem e trazem a monomania, que são maníacos, que são vítimas da loucura, de certos transtornos psiquiátricos e, portanto, precisam de atenção médica. Há aqueles, diz Kardec, em uma grande maioria, que fazem com a total consciência o ato equivocado. O crime, que não está necessariamente ligado a um transtorno psiquiátrico, como foi o caso de Camilo Botelho Castelo Branco. O caso da senhora Mary. O caso do senhor Luiz. E o caso do senhor B e da senhora Palmira. E há diversos casos onde o materialismo nos diz que a melhor das soluções, o melhor dos caminhos diante do sofrimento, é libertar-se da dor, fugindo da própria vida. Alimentados esses pensamentos pelos filósofos pessimistas, alguns existencialistas, quantas pessoas não aderem à forma de ver numa leitura materialista da existência. E no capítulo 5, mais precisamente no item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador estabelece
que a calma e a resignação, auridas de uma forma diferente de encarar a vida terrena e de confiar no futuro, dão ao espírito uma serenidade que se consiste na maior proteção do indivíduo contra a loucura e o suicídio. E como nós encaramos essa vida terrena? Na questão 799 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona como o Espiritismo pode auxiliar o progresso. E os Espíritos são enfáticos a responder, destruindo o materialismo. Ah, se nós descobríssemos as belezas reveladas pelas verdades espíritas. Porque o Espiritismo, ao dedicar-se aos diversos planos, às diversas dimensões da existência, nos leva a compreender que nós não precisamos procurar o caminho da vida. Porque não há caminho para a vida. Não há caminho para a vida porque entre nós e a vida não há distâncias, nem espaços. Aquele que compreende a si mesmo, compreende que está mergulhado no hálito da vida. Todo aquele que procura fugir da vida pelas portas da morte, ou pelas portas da morte ingressar na vida, encontrará frustração. Porque a vida nunca esteve e nem estará fora de nós. E nem nós nunca estivemos ou estaremos fora da vida. A vida é uma realidade da qual não somos capazes de fugir. Ela é o inescapável hálito de Deus, onde todos nos encontramos mergulhados. E quando nós nos deparamos com as vicissitudes da vida corporal, e que Allan Kardec pergunta na questão 943, qual a causa do desgosto da vida? Que muito comumente as pessoas sentem sem um motivo plausível. E os espíritos respondem, a ociosidade. Mas é uma ociosidade que precisa ser compreendida sob uma ótica de uma visão materialista ou espiritualista da vida. Mas não materialismo ou espiritualismo como simples doutrinas, mas como cosmovisões da existência. Como nós fazemos a leitura do mundo? Como encaramos a existência? Que lentes utilizamos para ver o mundo? Ora, ociosidade me lembra no antagonismo trabalho. E trabalho na física, até onde eu estudei, e não foi muito, era igual a força vezes deslocamento. Do qual nos leva a crer que em qualquer situação precisamos encontrar forças para nos deslocarmos de uma situação ruim para outra melhor. Mas onde o materialismo nos oferece forças, senão nos tira as esperanças de um porvir. Ah, se soubéssemos que, conforme a filosofia estabelecida pelos taxistas,
E agora, pelos motoristas do Uber, tudo na vida é passageiro. Nós saberíamos que a paciência e a resignação, elas nos oferecem a ver outros atos das cenas que nos são apresentadas no palco da vida. Alguém que assiste um ato numa peça teatral e chega ao intervalo e acredita que o ato é o final da peça, a sua tendência é sair do teatro e ir embora. Mas se ele sabe que aquele drama apresentado na peça teatral terá uma continuidade e no segundo ato o desfecho será mais feliz, ele certamente esperará para ver o segundo ato. Kardec utiliza essa analogia para demonstrar como o materialismo nos faz acreditar que o único ato da vida é a encarnação em que nos encontramos. E quantos, se pudessem esperar, não encontrariam outros desfechos? Quem sabe Luís não seria feliz? Porque estava prestes a encontrar a mulher que ele realmente amava. Porque ele confessa a Kardec no mundo espiritual que ele não amava a Vitorina, era apenas uma paixão avassaladora. Ele ainda não havia encontrado o verdadeiro amor. E quantos de nós não percebemos que para sermos vencedores na existência, precisamos lutar. Mas se quisermos ser realmente vitoriosos, o Espiritismo nos ensina que precisamos aprender o gosto da derrota. Aquele que não se deixa vencer, nunca se tornará um vencedor de si mesmo. Porque o vencedor de si mesmo não é aquele que vence o outro, mas é aquele que se torna invencível à medida que não mais se permite sucumbir ante as refregas das lutas cotidianas. E nós estamos preocupados com as vitórias do mundo. Nós estamos preocupados com as conquistas do mundo. Mas quando a doutrina espírita nos fala desses planos da vida, de que a vida, ela jamais se escapará de nós, descobriremos que não há pobreza para aquele que encontrou dentro de si a própria eternidade. Para aquele que descobriu que todos os problemas humanos e materiais não passam de quimeras diante das exigências morais da vida para as nossas transformações. Aquele que mergulha no Espiritismo descobre que é necessário encontrar a própria vida, identificando-a com a vida de outrem. Porque entre a minha vida, a tua vida e a vida de todos, há o simbólico dedo de Deus. Viemos da mesma origem, sinal que trazemos a mesma centelha, o que faz com que eu faça da minha vida uma eterna dedicação à tua vida. E a ociosidade não me atormentará. E nem mesmo a saciedade, porque só é saciado aquele que se sacia com as coisas da matéria.
porque quem se dedica ao Espírito é insaciável, ele sempre quer aprender mais. Porque é sempre possível ser mais feliz. É sempre possível dedicar-se mais ao outro, porque o mundo é infinito. Os espíritos são criados na infinitude da vontade de Deus. Há sempre alguém para enxugar as lágrimas. Quando nós descobrimos que acima de todas as coisas está Deus, a fé não nos deixa sucumbir como fez com a pobre Mary. E como nos falta fé, porque estamos olvidados de Deus. E fé é uma certeza íntima no Criador. Ora, que confiança é essa no Criador que nos faz com que nos entreguemos a Ele? Como uma criança se joga de um beliche ao seu pai na certeza absoluta de que não cairá no chão. Agora, para que haja essa confiança, é necessário, naturalmente, que haja convivência. Quem de nós, por exemplo, saímos de nossas casas para fazer uma grande viagem e não tendo com quem deixar as chaves, os nossos bens? Procuramos a primeira pessoa, o primeiro transeunte na rua, e lhe entregamos a chave e dizemos: eu confio em você, cuida da minha casa. Quem faz isso? Para entregarmos a chave da nossa casa, que é um bem material, procuramos alguém de confiança. E geralmente a pessoa de confiança é uma pessoa que nós conhecemos, que nós já convivemos. E se nós não confiamos em Deus, é porque não convivemos tanto com Ele. E precisamos retomar a nossa convivência com Deus. Quando o Espiritismo nos ensina tudo isso, que a dor e o sofrimento em todos os seus matizes são tão ligeiros quanto os segundos se perdendo na eternidade. Que o destino de todos nós é a felicidade em sua expressão mais plena. Quando aprendemos que a encarnação é uma oportunidade para o espírito e não para a carne. Quando recordamos com Jesus de que a roupa é mais importante do que o corpo, e com o Espiritismo de que o espírito é mais importante do que este. Quando nós devassarmos os mistérios da espiritualidade. E muito embora sejamos, e muito embora sejamos espíritas, há muito mais de materialismo dentro de nós do que imaginamos. Há muito dentro de nós de materialismo e bem pouco de espiritualismo. Porque a dimensão espírita está ao nosso redor em uma dimensão cognitiva, mas não numa dimensão vivencial. Ainda não enxergamos com o olhar espírita. Talvez se hoje eu chegasse para um médico amigo meu, do qual eu tanto amo, Sérgio Franz, ele dissesse: meu amigo, eu estou com câncer avassalador. E ele olhasse os exames e a ciência médica não encontrasse esperanças para mim. Mesmo espírita, eu poderia encontrar as lágrimas nos seus olhos. Imaginem irmã Dulce recebendo um diagnóstico de câncer.
Eu já imaginei isso. Ela no hospital, cuidando dos seus feridos, dos seus doentes. E uma freira chegando atrás, ela curvada. E a freira irmã, eu tenho uma notícia muito triste. Ela fale porque eu não tenho tempo de virar. A senhora está com câncer. E um câncer em estado terminal. Imagina a resposta da irmã Dulce. Então estica a tua mão, me dá um gás e um álcool, que o trabalho não pode parar. Porque quem descobre a significação da vida, não mais sabe o que é sofrer. Está tão dedicado ao sofrimento alheio, que os reveses da existência são tão pequenos, as dores são tão diminutas, que não há mais tempo para se dedicar às preocupações vãs. Porque é uma vã preocupação com a morte, porque ela não é uma inimiga, nos ensina o Espiritismo. As dores não são nossas inimigas. As aflições não são nossas inimigas, ao ponto de Jesus ter dito: bem-aventurados os aflitos. Que bem-aventurança é essa? Daqueles que sofrem e ensinam a sofrer. Quando os Espíritos nos falam do bem sofrer, eu me recordo de Chico, que sofria sorrindo. Eu me recordo da minha mãe. E um dia chegamos àquele quarto de hospital, frio. Ela sorria conosco, ouvia umas anedotas aqui e ali. Porque quando nós não sabemos o que fazer diante da dor, nós contamos anedotas. Acho que por isso se conta tanta anedota em velório. E ela olhou para nós e disse: meus filhos, eu queria que vocês me dessem uma licença. Eu, para quê, mamãe? A senhora não pode nem andar. Eu queria pedir uma licença para franzir o rosto, porque eu estou sentindo muita dor. A mulher que escondia a própria dor dos filhos, porque tanto amava. Um dia nós descobriremos que não há nada mais belo do que Deus e do que amar tudo aquilo que Deus nos oferece para o nosso próprio crescimento. Amar o outro que nos perturba, a sociedade egoísta, egocêntrica, mas que nos faz crescer. Um dia nós teremos outros olhos e ouviremos de Jesus: bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque vem a Deus. Nesse dia, senhoras e senhores, em todas as dores e sofrimentos, nas vicissitudes da existência, nas calamidades, nós piscaremos. E ao abrirmos os olhos novamente, só encontraremos Deus, Deus e Deus. Porque Ele está em todo lugar. Que Jesus seja o nosso eterno ode à vida. Que Jesus seja a nossa inspiração às vitórias interiores. Que Jesus nos ensine o gosto de gostar do outro. Que Jesus nos mostre como carregar a cruz. Nos ensine a beber o cálice amargo de nossas miseráveis vidas corpóreas, mas nos mostre a beleza que o porvir
prepara para todos nós. Muita paz.